Nuno Madruga, o homem do mar, da terra, do mundo, dos mundos, dos continentes. O meu trabalho tem como fundamento fazer um pouquinho da biografia do Genuíno. E vamos ter que começar pela criança que foi o Genuíno. Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim, conforme a hora e o qual nos escutam e veem, obviamente. Na verdade, eu nasci na freguesia São João, na Ilha do Pico. A nossa casa era uma casa, enfim, que ficava a sobranceira ao mar. E lembro-me desde os meus primórdios de olhar para o mar, de ver o mar, quantas vezes, às vezes, em dias de mau tempo, com o vento, chamado o vento do mar, até me recordo de ficar com os lábios, enfim, com a maresia. E tudo aquilo me fazia olhar para o mar, se calhar vendo coisas que a maioria não conseguiam ver. Depois, passados os anos, e após o fim do vulcão dos Capelinhos, na Ilha do Faial, vim com os meus pais, enfim, com a minha família, morar na cidade da Horta. Por aqui fiz os meus enfim, não vou dizer os primeiros passos, mas as primeiras remadas no mar. Relacionei-me com pescadores, enfim, com pessoas com os quais muito aprendi. Construí a minha primeira embarcação quando tinha 12 anos. Na altura andava no liceu, enfim, e quando tinha alguma possibilidade, lá ia eu para a doca ver os veleiros que chegavam. Na altura eram os aventureiros que vinham das mais diversas paragens. Mas, como ia dizendo, construí a minha primeira embarcação quando tinha 12 anos e foi aqui na Baía do Porto de Pim que, enfim, iniciei as minhas primeiras aventuras no mar. Depois, enfim, à medida que foram passando os anos, no liceu aprendi inglês, francês, enfim, e outras matérias que foram fundamentais, sobretudo nas minhas viagens e não só. Mas aquele inglês e francês ia-me servindo e de que modo, uma vez que aqueles aventureiros que chegavam, eu assim que era possível, lá ia para a doca e lá ia metendo conversa. E quantos me falavam, às vezes, enfim, uns vinham das Caraíbas, enfim, eram as ilhas que ficavam alguns no mar, outros vinham da Ilha de Santa Helena, outros vinham da América do Sul, outros vinham da América do Norte e outros da Europa, obviamente. Vinham de todo o mundo. E o que é um fato é que eu ia ficando, enfim, eu que nasci na ilha, rodeado de mar, ia ficando, enfim, ia construindo aquela ideia, bom, mas afinal, eles que vieram daqui e dali, se calhar um dia, pode ser que eu também consiga ver essas ilhas que me falam agora e que eu não entendia bem onde eram. Ia procurando. E aos poucos ia construindo uma ideia. Entretanto, foi a pesca, ao mesmo tempo que estudava, no Liceu Nacional da Horta, mas era a pesca, era o mar. Sempre enfim, vamos dizer, chamamento pelo mar. Aqui conheci as pessoas dos grandes navegadores de sempre. Digo sempre porque alguns fizeram coisas extraordinárias. E recordo sempre, e sempre a recordar, um dos maiores de sempre, que foi Marcel Bardiot, um francês que fez sozinho 4 viagens à volta do mundo. Entre elas uma sem escalas de homenagem a Portugal. Saí da Torre de Belém de Lisboa e voltou à Torre de Belém de Lisboa sem escalas. Mas conheci-o aqui na cidade da Horta. Aliás, a primeira vez que o encontrei foi já no distante ano de 1975 e a mim fez-me grande aparência quando vi pela primeira vez um barco completamente construído em aço inox. Até o ferro, a corrente, era tudo inoxidável. Na altura, Bardiot não se mostrava assim muito disponível para conversas. Mas tudo aquilo me fazia grande aparência. Agora um barco, pronto, aço inox, e depois ouvia a história, 3 viagens já à volta do mundo, e eu,
bom, isto aqui há qualquer coisa extraordinário. E pronto, depois da partida de Barre-de-Haut, ia seguindo, enfim, as suas aventuras, procurando, através de outros navegadores que por aqui aportavam, saber ele por onde é que andava, enfim. E às tantas alguém me disse que o Barre-de-Haut tinha, enfim, tinha desaparecido, o barco tinha sido encontrado na Antártida, enfim, que o Barre-de-Haut tinha desaparecido. O que não foi verdade, de modo nenhum. Era uma invenção de alguma imprensa, sobretudo para viverem um pouco à custa do Barre-de-Haut. Mais tarde, volto a receber notícias que realmente o Barre-de-Haut andava por aí e se encontrava no Canadá, o que bastante me alegrou. Em 1998, qual não é o meu espanto, quando vejo novamente o Inox no Porto Horta. E lá estava novamente o Barre-de-Haut, já com 87 anos de idade, navegando sempre sozinho. E foi no dia 10 de abril de 1998, no Clube Naval da Horta, celebrámos o aniversário de Marcel Barre-de-Haut, um dos grandes navegadores de sempre, e que me inspirou sinceramente. Aliás, eu tenho os livros que ele escreveu devidamente autografados, que guardo com muita, enfim, com muito cuidado. Das conversas com o Barre-de-Haut e com outros, ia ficando, enfim, ia construindo a minha viagem. Eu nunca falei acerca destas viagens com eles, ia fazendo perguntas, ia guardando informações, documentos que sabia iam ser fundamentais para, enfim, para aquilo que eu pretendia. Em 99 fui à Califórnia, porque tenho lá a minha família, os meus irmãos, e fomos para o Paulo, fomos ver uma feira de novos e barcos usados em Auckland. Mas o dinheiro que eu tinha não foi suficiente, então tive que voltar para trás, enfim, arranjar mais dinheiro, e então comprei, efetivamente, na Alemanha, o veleiro, ao qual dei o nome de Hemingway. Aliás, já tinha o nome antes de comprar o barco, há muitos anos já tinha o nome, porque alguém me tinha oferecido o Velho Mar, do grande escritor Ernest Hemingway, e aquela história toda marcou-me de tal modo que eu disse, bom, quando tiver o meu barco, vou pôr o nome de Hemingway. E assim foi. Depois comprei o Hemingway, entregaram-me o barco, trouxe o barco de Lisboa. Foi a minha primeira, devo dizer que foi a minha primeira viagem, a minha primeira experiência à vela no mar, foi com o Hemingway. Eu, o meu filho Pedro e um outro companheiro, o António Manuel Freitas. Trouxemos o barco até ao Faial. Depois, enfim, andei por aqui e tal, uma experiência ou outra, para me adaptar à navegação à vela, porque antes sempre tinha andado no mar, mas era com barcos a remos ou a motor. À vela nunca tinha feito nada. Marquei a data de saída para o dia 28 de outubro, dia 28 de outubro de 2000. E assim foi. No dia 28 de outubro de 2000, pelas 9 horas da manhã, o Hemingway zarpou do Porto Horta com destino às Ilhas de Cabo Verde. Nessa altura levava um companheiro comigo, um companheiro, enfim, da pesca, do meu barco de pesca, que havia de desistir na Ilha de Santa Lúcia, nas Caraíbas. Bom, mas feita a viagem até às Ilhas de Cabo Verde, andei por ali em várias ilhas. Depois, em dezembro, de acordo com as minhas previsões, atravessei o Atlântico com destino à Ilha de Santa Lúcia, nas Caraíbas. Fiz 50 anos a meio do Atlântico. Andei por ali em várias ilhas e atravessei o Mar das Caraíbas com destino ao Panamá. Aí já navegando em solitário, a partir da ilha de Guadalupe, a viagem toda já se enrolou em solitário. Aliás, tinha construído o meu barco e organizado tudo a bordo, de modo a poder seguir sem ficar dependente de quem quer que fosse. Atravessado o canal do Panamá, rumei às Ilhas Galápagos,
Das Ilhas Galápagos, enfim, seguiram-se diversas ilhas na Polinésia, por aí afora sempre. Depois, todo o Pacífico, até a Austrália. A Austrália, a minha intenção era ir a Timor, mas na altura, enfim, em 2001, havia eleições da Indonésia e a situação por ali não era de modo nenhum segura. Tanto na Indonésia, até em Timor, as coisas não estavam assim nada, não havia segurança. E aconselharam-me, enfim, a evitar, tanto quanto possível, me aproximar das ilhas da Indonésia e tal, porque, pronto, a segurança não estava garantida. E com muita pena minha, tive que rumar às Ilhas Maurícias. A primeira das ilhas que aportei nas Maurícias foi a Ilha de Rodrigues. Ora, eu quando navegava mais ou menos a sul da Índia, mais ou menos a meio do Oceano Índico, numa tempestade, fiquei sem o mastro, ficou tudo partido. Tive que fazer mais de 1000 milhas, navegando em condições precárias. Para aqueles que conhecem o que é que estou a falar, com o pau de cepi a servir de mastro, improvisei uma vela e lá fui navegando da forma possível até a Ilha de Rodrigues. Cheguei à Ilha de Rodrigues, não havia grandes meios. Depois, com a ajuda de pescadores, com os quais sempre me relacionei bem para esse mundo fora, enfim, com aqueles que no mar, independentemente da língua que falam, todos nós falamos a mesma língua, podem disso ter a certeza. Bom, mas com a ajuda de pescadores, fomos apanhar um bambu para uma cana chamada aqui cana da Índia, para improvisar um mastro pequenino em Minguei, porque só, enfim, podiam entregar um mastro novo e velas em Durban, na África do Sul, ou seja, ainda tinha mais de 1000 milhas para fazer, com tudo improvisado. E assim foi. Mas antes devo contar que na Ilha de Rodrigues, aliás, esta ilha chamada Ilha de Rodrigues, foi um português que deu o nome a esta ilha, a Ilha de Rodrigues. Antes eram as Ilhas Mascarenhas, ou seja, as Maurícias e a Ilha da Reunião eram as Ilhas Mascarenhas, conforme sabemos, foram descobertas pelos portugueses. Aliás, os portugueses andaram para o mundo todo. Na Ilha de Rodrigues relacionei-me também, enfim, como quase todo o mundo, com pessoas das mais diversas, enfim, desde deputados a comerciantes, sei lá. E então, na Ilha de Rodrigues, convidaram-me para ir assistir à Assembleia Constituinte do Movimento Rodrigues. Ora, o Movimento Rodrigues era um movimento que pugnava por uma certa autonomia da ilha em relação à Maurícia, a ilha propriamente chamada Ilha da Maurícia, que era uma ilha realmente desenvolvida, que tinha, enfim, um turismo, e que tem um turismo de grande peso. Aliás, a indústria principal da ilha da Maurícia é o turismo. Bom, nessa assembleia, enfim, fotografei, com a minha câmara de vídeo gravei algumas entrevistas, algumas coisas, também me convidaram, enfim, para dizer alguma, enfim, porque já tinha falado com deputados e com outras pessoas, e então convidaram-me também para intervir, e lá falei um pouco acerca daquilo que eram os Açores, as nossas ilhas, a nossa autonomia, o que eram os Açores antes da autonomia e no pós-autonomia. Das vantagens, enfim, de ter um governo de proximidade, é disso que se trata. Lá deixei uma bandeira que levava no Hemingway, uma bandeira dos Açores, uma pequenina que levava a bordo. Bom, e segui com destino à Maurícia, depois à Ilha da Reunião, e lá fui navegando com o meu bambu, em tudo improvisado, da Ilha de Rodrigues. Cheguei à África do Sul, depois então na África do Sul veio o mastro novo, velas novas, tudo novo, e lá segui viagem, enfim, conforme previsto. Estive em vários portos da África do Sul, nomeadamente na parte mais a sul da África, em Moçambique. E lá está a caravela Bartolomeu Dias,
tal qual como a vi sair no ano de, salvo erro, 84, da Torre de Belém, quando se comemoraram os 500 anos da passagem do, enfim, do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias. Mas lá está, no Museu Dias, na África do Sul, em Moçambique, a caravela Bartolomeu Dias. Aliás, devo dizer que o Museu Dias, na África do Sul, quanto a mim, é do museu que melhor trata aquilo que foi a grande epopeia dos portugueses, nomeadamente os descobrimentos. E a passagem do Cabo da Boa Esperança foi das maiores, enfim, das maiores epopeias de sempre. Foi realmente, naquela época, a passagem do Cabo da Boa Esperança, é que veio abrir novos mundos ao mundo. E foram os portugueses, não foram americanos, nem alemães, nada disso, foram os portugueses. Aliás, os portugueses, é bom que se diga, que hoje a nossa história, não sei porquê, mas a nossa história não é devidamente tratada nas nossas escolas. E a nossa história é uma história rica. Fomos nós, os portugueses, que já fomos donos de meio mundo. Os portugueses chegaram aos 4 cantos do mundo. E hoje podemos ver por toda a costa da África, e não só, uma ilha no Pacífico, chamada Ilha do Espírito Santo. Ora, também foi um português que deu o nome a esta ilha, no arquipélago Vanuatu. E devo dizer ainda que no Bislama, na língua oficial de Vanuatu, cerca de 200 palavras têm origem no português. Vejam só aquilo que nós deixámos para esse mundo fora, que hoje está completamente esquecido. Não sei porquê, mas infelizmente, para nós, esta é uma verdade que dói, porque não se vê, quer por parte das autoridades que deviam, a quem cabe a responsabilidade de ainda marcarem presença de um país tão pequeno mas grande, as autoridades a quem cabe a responsabilidade da nossa história se terem completamente demitido daquilo que nós fomos pelo mundo, e quem esquece a história dificilmente irá construir um futuro com qualidade a que todos nós temos direito. Bom, mas voltando às minhas viagens, depois da África do Sul, rumei à ilha de Santa Helena. Ora, a ilha de Santa Helena é uma ilha muito particular. Não tem aeroporto, e o porto é um pequeno cais que nem dá para encostar o Hemingway. Mas situa-se ali, vamos dizer, no coração dos Alísios, o vento sopra sempre todo o ano do mesmo lado, e depois, enfim, é uma ilha com 120 km quadrados, igual às nossas, de origem vulcânica. Mas, como o vento sopra sempre do mesmo lado, tem umas amarrações para algumas poucas embarcações de boca aberta. Pronto, aquilo que eles pescam é só para consumo local, não há exportação, porque ali, enfim, não há forma de tirar os produtos dali. Vivem ali cerca de 5 mil pessoas, maioritariamente mulheres e crianças. Os homens foram para a Inglaterra, porque aquilo hoje pertence aos ingleses. Foi descoberto pelos portugueses há 500 e poucos anos. Aliás, em 2002, quando passei por ali, comemoravam-se os 500 anos da descoberta de Santa Helena pelos portugueses. Curiosamente, eram os ingleses que estavam a comemorar. Convidaram-me na altura, a ilha é administrada por um governador, nomeado, enfim, Sua Excelência a Rainha da Inglaterra, e então convidaram-me para participar nas comemorações. Só que as comemorações oficiais eram no mês de maio, e no mês de maio eu já devia estar de volta à Ilha do Faial, de onde havia partido. Portanto, não foi possível, não, enfim, estive ali em fevereiro, não era possível ficar lá tanto tempo. Mas a Ilha de Santa Helena ainda é particular por uma outra razão. Ali, enfim, ao longo dos tempos, aquilo sempre serviu como um ponto estratégico. E podemos ver peças de artilharia desde da guerra de 39-45, mas de antes até,
E devo dizer que quando das Malvinas também foi um ponto utilizado pelos ingleses. Foi lá que também que vi e passei a maior escada de sempre da minha vida. 700 degraus. Porque aquilo é rocha, aliás, a ilha é rocha, enfim, tudo quanto se pode ver à volta da ilha é só rochedo. No interior tem alguma vegetação, poucas árvores, vacas, se vi 2 ou 3 vacas ali, foi o máximo, não tem nada, aquilo vem tudo fora. São os ingleses que pagam e de maneira para ter um ponto daqueles ali. Depois, Fernando de Noronha, já junto à costa brasileira, Fernando de Noronha, Fortaleza, e a partir daí foi novamente a ilha de Guadalupe, onde se completou a viagem de circunnavegação. Após a ilha de Guadalupe, regresso novamente à cidade de Horta, onde cheguei, por alturas das festas do Espírito Santo, conforme havia prometido que havia chegar, com todas as dificuldades, consegui chegar dentro daquilo que havia prometido, ou seja, por altura das festas do Espírito Santo do ano 2002, o Hemingway entrou novamente com o seu único tripulante no Porto Horta. Isso foi a primeira viagem. Depois, enfim, o grande objetivo era a segunda viagem, ou seja, a passagem do Cabo Horn, do Atlântico para o Pacífico. O Bardiot havia feito esta passagem em 1953. Ora, o meu objetivo realmente era fazer aquilo que o Bardiot tinha feito, porque eu olhava para o Bardiot e dizia, pá, eu tenho uma cabeça, braços e pernas tal qual como o Bardiot, e se conseguir um barco eu também vou fazer a mesma coisa. E o meu objetivo realmente era passar o Cabo Horn. Só que da primeira viagem, bom, e pelas informações que eu tinha, eu achava que aquilo não ia ser assim muito fácil, e realmente não foi. E o mais seguro, pronto, eu pensei que o mais seguro era fazer a passagem do Atlântico para o Pacífico pelo Canal de Panamá, Mar das Caribas e tal, e pronto, porque ainda me sentia ainda muito à vontade naquela coisa de navegar à vela. Na segunda viagem já tinha, enfim, todo o conhecimento que tinha adquirido da primeira viagem e então aí já foi diferente. Mas mesmo com todas as dificuldades, e não são poucas, porque navegar para aquelas paragens não é fácil, não é de maneira nenhuma fácil. Mas independentemente da passagem do Cabo Horn, um dos grandes objetivos também desta viagem foi homenagear os nossos antepassados, que saíram destas ilhas com destino para eles desconhecido. Ou seja, aqueles que partiram daqui, sobretudo os que chegaram, mas também os que não chegaram, a terras do sul, da América do Sul, ao Brasil, e mais para sul ainda, fundaram cidades no Uruguai, nomeadamente a cidade de São Carlos. Passar de norte para sul do Atlântico, à vela, hoje, com algumas dificuldades, creio que não teve nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que foi a grande epopeia dos açorianos até terras do sul do Brasil, de Santa Catarina. E eu tive tempo suficiente para ler muita coisa, mas sobretudo tempo para pensar seriamente naquilo que deve ter sido aqueles que saíram daqui, que deixaram tudo, todos eles, ou quase todos eles, os que regressaram foram, há poucos registros daqueles que regressaram, porque todos eles saíram daqui com viagens só num sentido. Foram para o desconhecido, tiveram que se relacionar com os nativos, com os índios do Brasil, e fizeram-no com muita sabedoria. Tiveram que enfrentar um clima completamente diferente daquele das nossas ilhas. A terra, tiveram que entrar por terra dentro. Pronto, tudo isto foi qualquer coisa extraordinário e a minha viagem até Santa Catarina também teve a ver, enfim, foi a minha modesta homenagem a todos aqueles que um dia fizeram essa viagem em condições extremamente precárias. Porque eu não consigo imaginar
o que foi mais de 200 pessoas, quantas vezes, embarcadas a bordo daqueles navios da época, à vela, meses de viagem por aí abaixo, meses de viagem, uma viagem destas demorava, nem todos chegavam ao fim. E o cemitério para muitos deles era o mar, não havia outro. Portanto, eu não imagino o que foi isto, não imagino de maneira nenhuma, enfim, e a minha homenagem aos que conseguiram, mas também àqueles que ficaram vou dizer pelo caminho, mas foi pelo mar. Portanto, depois chegado a terras do sul do Brasil, mas já antes de chegar, havia um barco à minha espera, com o vereador da Cultura, do Estado de Santa Catarina, e outros amigos, Paulo Caminha, e outros amigos que lá estavam à minha espera, portanto, e que me entregaram a bandeira do Estado de Santa Catarina, que guardo aqui com muito cuidado. E digo que guardo aqui porque hoje aqueles que nos visitam podem, enfim, apreciar muitas das recordações que eu trouxe das mais diversas paragens por esse mundo fora. No restaurante Genuíno, restaurante e museu, podemos ver hoje muito daquilo que, enfim, dos sítios por onde andei. Devo dizer que no interior das mesas e por aqui assim, há 137 t-shirts e todas são diferentes e todas têm o sítio onde tive. Podemos ver também notas e moedas dos sítios por onde naveguei, diversas recordações, tantas coisas que trouxe das minhas viagens. Mas depois, voltando novamente à segunda viagem, depois do Brasil, do Grande Porto do Rio Grande do Sul, navegando sempre para o sul, o Uruguai, e lá está a colónia de Sacramento, no Uruguai, que muito fala acerca do Uruguai, que um dia também foi português. Bom, depois atravessei o grande estuário do Rio da Prata, rumando para a linda cidade de Buenos Aires. Foi lá que passei o Natal de 2007, 2008. Após Buenos Aires, rumando sempre para sul, aportei em Comodoro Rivadavia, na terra do petróleo da Argentina. Eu desconhecia que havia uma importante comunidade de imigrantes na Patagónia, imigrantes portugueses. Aliás, o nosso embaixador em Buenos Aires já me tinha alertado, enfim, dito que era ponto obrigatório de passagem, porque já estavam lá à minha espera e que eu devia passar por lá, e ainda bem que passei, porque em Comodoro Rivadavia tive também uma recepção extraordinária. Devo dizer que é das comunidades imigrantes mais bem organizadas, embora sem nenhum açoriano, nem tampouco madeirense. Em Comodoro Rivadavia, lá está uma importante comunidade de imigrantes portugueses. Após a passagem por Rivadavia, navegando sempre para o sul, e já o tempo as coisas já começam a se complicar de maneira, consegui chegar à ilha de Horno, com grande dificuldade porque o tempo já começa a se complicar de maneira. E depois, quando me apercebia da grande amplitude das marés ali, quanto maior a amplitude da maré, correntes mais fortes, realmente já levava todos os alarmes ligados, para assim dizer. Na ilha de Horno, quando cheguei, depois fui convidado a desembarcar pelos 2 elementos da Marinha do Chile, que ali prestam alguma assistência. Aliás, a ilha de Horno não teve a vegetação é aquela vegetação típica do verão austral, não tem árvores, nada disso, porque ali não há nada que resista. Os invernos ali, as neves, enfim, os ventos, limpam tudo aquilo que pudesse. O verão também é um verão relativamente pequeno, portanto, o resto do tempo fica tudo coberto de neve. Mas há 2 elementos da Armada chilena que prestam alguma assistência. Aliás, o farol da ilha de Horno é um farol emblemático. E lá está uma bandeira dos Açores, que curiosamente já foi referenciada por outras pessoas que por ali passaram. Me enviaram mensagens, enfim, porque lá deixei, tem ela a bandeira dos Açores, mas tem lá o nome do barco.
e já recebi mensagens de algumas pessoas a dizer, enfim, que tinham visto com muito gosto a bandeira dos Açores ali. Da Ilha de Orne, rumei para norte até Ushuaia. Ushuaia é a cidade mais austral que existe. Recebem mais de 2 milhões de turistas por ano, sendo uma população mais ou menos da ordem das 45 mil pessoas, recebem mais de 2 milhões de turistas por ano. Ou seja, tudo funciona à volta do turismo ali. Quer aquele turismo dos diversos navios que fazem viagens para a Antártida, pelos canais da Patagónia, até aos desportos do gelo. Do outro lado do canal Beagle, um pouco mais a sul, encontra-se a base aeronaval de Puerto Williams, isto já Chile. Puerto Williams pertence à comuna de Cabo de Hornos, tudo aquilo ali são 2.000 e poucas pessoas, incluindo, enfim, o pessoal da base aeronaval. Mas voltando ainda a Ushuaia, devo dizer que o vice-comandante da base, para além de me receber, enfim, na base do Ushuaia, ofereceu-me uma viagem num avião que eu próprio pilotou, ali à volta, enfim, nos canais, sobre os canais da Patagónia, uma viagem também com grande qualidade. E desde já agradeço, não sei se esta emissão chega lá ou não, mas pronto, agradeço a todos aqueles que me receberam de braços abertos e que me apoiaram, nomeadamente o comandante Smith e a sua esposa, que fizeram tudo, enfim, para proporcionar uma estadia o mais agradável possível em Ushuaia. Após a passagem pela Argentina, foi o Chile. Em Puerto Williams tratei da documentação do barco e da minha própria, também tive uma recepção de grande qualidade. Devo dizer que a transmissão de comandos da base aeronaval de Puerto Williams foi feita a bordo do Hemingway. Também qualquer coisa extraordinária. Após Puerto Williams, foi a difícil navegação pelo Pacífico, que naquelas paragens não tem nada de Pacífico. O vento ali é sempre contrário, pelo menos para quem navega para norte, que era o meu caso. O vento é sempre, constantemente, noroeste, oeste, que vem a sudoeste, mas é só entre a passagem de uma frente e outra. E por aquelas paragens é que, enfim, se formam e passam as frentes polares. Portanto, aquilo é sempre a abrir. O mar sempre muito agitado, modulação quase sempre acima dos 4 metros, o vento de uma hora para a outra chega aí aos 40, 50 nós às vezes ali rapidamente, o que com a ondulação dá vaga de 8, 10, 12 metros, aquilo é assim de uma hora para a outra, e passam às vezes 2 frentes por dia. As viagens, devo dizer que as viagens que se fazem à volta do mundo é do Pacífico para o Atlântico, embora, enfim, com alguma dificuldade, mas é sempre navegando com ventos e correntes favoráveis. E navegar do Atlântico para o Pacífico, ou seja, contra essas correntes e esses ventos e esse mar, é tudo bem mais complicado e bem mais difícil. E quantas vezes eu me lembrava e quantas vezes me apercebi que se o meu barco tivesse qualquer acidente, por mínimo que fosse, um problema qualquer, nem imagino, mas a mais pequena coisa, nem sequer os ossos escapavam ali, porque, enfim, não há hipótese ali para... O mar ali encarrega-se, o mar e o tempo. Enfim, nem me quero lembrar. Não foi fácil, não foi de maneira nenhuma fácil. Eu, para fazer cerca de 800 milhas, demorei mais de um mês. Aquilo não é fácil. E uma vez ou outra, que o convés do barco ficava, enfim, parecia ser uma farinha. Não era, era neve. Não era farinha, era neve.
Chegado a Puerto Monte, enfim, eu quando cheguei à entrada de Puerto Monte, já à noite, e desde a entrada do mar, propriamente, até Puerto Monte, ainda se navega umas horas boas até chegar propriamente ao porto. Mas quando cheguei já perto da noite, não podia navegar, enfim, porque de noite seria completamente impensável navegar num sítio desconhecido. Arranjei uma zona realmente um pouco abrigada, larguei o ferro e procurei descansar. Mas ouvi uma vaca a berrar e disse: finalmente já estou num lugar diferente. E na verdade já estava chegando a Puerto Monte, depois de passar todo aquilo, enfim, todas aquelas dificuldades, já chegava a um sítio diferente, de volta novamente às pessoas, para assim dizer. Puerto Monte, mais ou menos a população tem a ver com os índios daquelas paragens, vêem-se traços claros. Também foi engraçada a passagem por Puerto Monte. E daí, rumo à Ilha de Páscoa. Ora, a Ilha de Páscoa, conforme todos nós sabemos, são os moais, tudo isso, as outras construções. Mas antes disso, passei pelas ilhas de Robinson Crusoe. Essas ilhas são 2 ilhas. E com muita pena minha não pude desembarcar, porque a minha ideia era ir à terra, mas aquilo hoje é uma base da Armada chilena e só me autorizaram a desembarcar antes do pôr do sol. E quando cheguei ali o sol já estava a pôr, já não tive qualquer possibilidade. Nem podia largar o ferro sequer. Tinha que ficar ali a pairar uma noite toda e só no outro dia de manhã que podia ir à terra. Bom, paciência, pôs paciência. A minha ideia era também chegar à Ilha de Páscoa, paciência, olha. Mas fiquei com pena, sobretudo não ir à terra, porque Josué Slocum, quando por ali passou em meados do século XIX, refere que encontrou um açoriano, um tal Manuel Carroça, por ali vivia, e está escrito por Slocum, que ali vivia com uma brasileira que tinha trazido do Rio de Janeiro. E era o único que falava, era o único que falava inglês naquela ilha. E então era conhecido pelo rei. Era o único que falava inglês naquela ilha. E falava inglês porque tinha saído dos Açores e tinha andado pelo mundo quase todo a bordo de uma baleeira americana. Daí o falar inglês. E ele conta, enfim, descreve textualmente como era a casa dele, a família, tudo isso. E eu, com muita pena, não pude ir à terra, porque eu queria ir lá ver se ainda encontrava alguma coisa, nomeadamente no cemitério, onde ele diz que havia lá a campa de uma filha dele que tinha morrido com 8 anos. A filha do tal Manuel Carroça, da Ilha de São Miguel. Vejam lá até onde chegaram os açorianos para esse mundo fora. Bom, a Ilha de Páscoa são os moais, os cemitérios, também qualquer coisa de particular, outras construções. Mas a Ilha de Páscoa hoje vive do turismo. Toda a terra da Ilha de Páscoa pertence aos nativos. Embora aquilo pertença ao Chile, nenhum chileno pode comprar seja o que for ali. É tudo pertença dos nativos daquela ilha. Ou seja, todos vivem razoavelmente bem, porquanto os hotéis, os restaurantes, seja lá o que for, tem que ser tudo pago aos de lá. Ninguém pode ir lá construir nada sem autorização dos residentes e tem que pagar a eles. Não compram nada, fica sempre a propriedade, é sempre dos residentes e eles têm que pagar rendas. Ou seja, as pessoas vivem razoavelmente bem. Ainda bem que o fazem, se calhar isto até podia ser para outras paragens, enfim. A Ilha de Páscoa também é particular porque tem cerca de 700 cavalos registados. Mas parece que há muitos mais que não registados. E os cavalos andam todos soltos pelas ruas. A gente vai andando por uma rua fora e às vezes vai também acompanhado por 2 ou 3 cavalos. Mas funciona tudo bem, não há problema, a coisa corre tudo bem. Parece que os cavalos são mais ou menos comunitários, portanto tudo funciona bem. São daquelas particularidades.
Bom, e depois da Ilha de Páscoa seguisse novamente as ilhas da Polinésia, nomeadamente as Ilhas Marquesas. Lá está um cemitério muito, enfim, muito singular também na ilha de Ivoá. Lá está a campa de Gauguin, de Paul Gauguin, o espaço cultural de Paul Gauguin, onde vi, enfim, muitas das cópias de muitas das obras de Gauguin, alguns originais também, mas cópias de alta qualidade. E logo ao lado temos o espaço também, um hangar, onde está o avião de Jacques Brel, onde está, enfim, muito daquilo que foi a grande obra de Jacques Brel. Ele também foi navegador, aliás, conheci Jacques Brel na cidade de Horta, no Piton, a quando da sua derradeira viagem. Ele que também foi, enfim, já na altura, quando para aqui apertou, já estava, enfim, numa situação um bocado complicada, a saúde já não estava nada bem, e foi tratado aqui na altura pelo Dr. Zé Mota. Ora, lá está, enfim, em Ivoá, neste cemitério, a campa de Gauguin, e logo ao lado é de Jacques Brel. Portanto, eu quando cheguei a Ivoá, depois de tratar da documentação do barco, enfim, aquilo que é necessário fazer em qualquer sítio, perguntei onde era o cemitério e lá fui eu, a caminho do cemitério, enfim, para visitar a campa de Jacques Brel. As Ilhas Marquesas são realmente ilhas muito especiais. As pessoas das Marquesas, da Polinésia, aquelas mulheres, as crianças, toda aquela vida que Gauguin pintou, ali tem um outro valor. Porque as pinturas de Gauguin é aquilo que se vê. É aquilo que se vê na rua, são as mulheres, as flores, não se vê nenhuma mulher na rua que não leve uma flor no cabelo, as crianças para a escola todas levam uma flor no cabelo, pronto. Isto é a Polinésia, que Gauguin tão bem retratou e que espero, enfim, que possa ser apreciado, sempre apreciado, com toda aquela, enfim, com toda aquela beleza que se pode ver ainda hoje por algumas das ilhas da Polinésia. Mas atenção, quando se fala das ilhas da Polinésia, normalmente as pessoas indicam, enfim, pensam logo em Tahiti, Bora Bora, Moorea. E eu devo dizer que esqueçam essas ilhas, porque a Polinésia aí acabou. Alguém que pretenda ir algum dia às ilhas da Polinésia, Polinésia Francesa, procurem as ilhas mais pequenas. Nada de ir às ilhas grandes, porque para além de ser tudo horrorosamente caro, já pouco tem a ver com a Polinésia. As ilhas mais pequenas sim, nas mais pequenas fui recebido realmente como o navegante, o navegador que chegava até aquelas ilhas, porque normalmente não vão para ali, os barcos não vão ali, porque aqui não tem nada, mas tem pessoas extraordinárias, onde fui recebido, enfim, em festa, onde foi recebido, eu que também vinha de outras ilhas e que tive a oportunidade de falar. E digo que tive a oportunidade de falar porque quase todo o Pacífico se fala francês. Embora haja aquelas outras, enfim, aqueles outros dialetos que, pronto, aí não há nada para ninguém. Aí nem eu, bom, mas a linguagem gestual funciona sempre e as fotografias que levava também funcionaram sempre. Essas ilhas da Polinésia realmente deixaram-me impressionado. Mas fui sempre navegando pelo Pacífico, Samoa americana, lá encontrei picuenses que estavam por ali na pesca do atum, nos navios, alguns de um picuense também, que me recebeu, que lá estava no seu navio, um picuense daqui de São Roque do Pico, Cristiano. Portanto, lá estava ele com um dos seus navios de pesca, de navios de cerco, pesca do atum. Encontrei também muitos madeirenses e pessoal do continente. Depois, Samoa Ocidental. Ora, a Samoa Ocidental, eu podia contar muitas coisas acerca da Samoa Ocidental, entre elas o facto de ter encontrado novamente, passados talvez mais de uma dezena de anos, encontrei um iate também muito famoso, registrado em São Francisco, nos Estados Unidos, o Lord Jim, que havia encontrado aqui no Porto de Horta e depois voltei a encontrar novamente na Samoa. Da Samoa foi as Ilhas Fiji,
Eu mando sempre, enfim, com destino à Austrália, as Ilhas Fiji, Vanuatu, Ilha do Espírito Santo. Ora, da primeira viagem, Vanuatu, enfim, que já era um país independente, antes eram as Novas Hébridas, mas após a independência, aquilo estava um pouco ali, enfim, em termos de segurança e tal, aquilo não estava assim ainda muito, coisa muito segura. E havia, enfim, relatos ainda de canibalismo para aquelas paragens. E pronto, eu devo dizer que brancos só havia alguns chineses. E à noite, aliás, antes do anoitecer, eu vinha para bordo do meu barco, que estava ancorado exatamente ali ao largo, perto de Luganville. Ora, Luganville era uma cidade, enfim, onde não havia lavandaria, onde não havia cabeleireiro, onde não havia, quase não havia telefone, onde não havia telemóvel, onde não havia rede de internet, nada disso. Isso ainda era desconhecido. E então, quando, enfim, antes da anoitecer, já estava a bordo do meu barco, enfim, para cuidar do barco e para o outro lado, para ver se tinha alguma segurança também. Daí, enfim, quando chegou à altura, ferro para cima, destino a Austrália, Norte Austrália. Ora, Norte Austrália estive em Darwin, no grande porto de Darwin. Na altura, enfim, os recursos que tinham eram poucos, enfim, tinha que contar, ainda era um escudo, tinha que contar um escudo e tinha que ter algum cuidado com as minhas despesas. Enfim, as minhas caminhadas foram realmente a pé. Só ia na cidade de Darwin e ali à volta, mas sempre a pé, pronto, não havia outra forma. A minha intenção era ir a Timor, mas aquilo na altura não havia muita segurança e tal. E, bom, isto da primeira viagem. Da segunda viagem, enfim, já havia completamente diferente, e então fui a Timor. E devo dizer que a minha viagem, sobretudo a segunda viagem, sem a passagem de Timor, teria ficado incompleta. Em Timor, antes de chegar, já estava o barco da GNR à minha espera. Depois, Timor foi recebido pelo governo de Timor, só não esteve presente o então primeiro-ministro Xanana Guzmão, porque se encontrava numa viagem, não sei, enfim, não estava em Timor na altura. Foi recebido, enfim, pelo presidente Ramos Horta, que teve a amabilidade de cancelar toda a sua agenda, e no dia em que saí de Timor, me acompanhou a bordo do Hemingway ali, enfim, um pouco à saída de Timor, de Dili. E ainda mais, para além de me oferecer, enfim, café de Timor, do melhor café do mundo, e de outras, enfim, ofereceu-me mais algumas outras coisas, mas ofereceu-me um terço, que por sua vez lhe tinha sido oferecido pela irmã Lúcia, quando ela a visitou. Eu guardo este texto, enfim, com todo o cuidado, porque realmente é uma relíquia, e ele que era e é um grande devoto, Nossa Senhora de Fátima, tinha aquele texto, enfim, com toda para ele, eu nem imagino qual era o valor que aquele texto tinha e tem, seguramente, para o Dr. Ramos Horta. E também tem para mim, obviamente que tem. Portanto, eu tenho esse texto devidamente acautelado e assim há de continuar. De Timor, depois de uma visita, enfim, com alguns amigos, pela parte de Timor, enfim, propriamente, que fala a língua portuguesa, porque, conforme sabemos, a outra parte da ilha pertence à Indonésia. Mas depois da minha partida foi Bali, na Indonésia. Bali, enfim, tudo vive à volta do turismo, é um dos grandes pontos de destino do turismo mundial, é Bali, na Indonésia. Também gostei realmente, enfim, de ver muita coisa diferente daquela que eu conhecia.
os muçulmanos, os indianos, enfim, que vivem ali sem os problemas que acontecem por outras paragens. Da Indonésia seguiram-se novamente as Maurícias, a Ilha de Rodrigues, onde voltei novamente passados 8 anos e onde fui recebido, enfim, braços abertos novamente. Para algumas das pessoas que havia conhecido antes, nomeadamente o imã da igreja, o responsável, não sei se é a igreja que se diz, enfim, pelos muçulmanos, que quando a minha primeira viagem veio a bordo do Hemingway e lá deixou no livro de visitas uma oração feita por ele. Da segunda viagem voltei novamente à mesquita e novamente encontrei o mesmo responsável que me recebeu não só na mesquita, mas também na sua casa, com a sua família, enfim, voltou novamente a fazer, que eu não sei o que é que ali está escrito, ele traduziu-me, mas está escrito, não sei qual é a língua, talvez em árabe, novamente enfim, qualquer coisa que ele deixou ali escrito, uma mensagem. Bom, encontrei amigos, fui novamente, enfim, tratado com as maiores honras, e na Maurícia, propriamente, participei num evento relacionado com o Dia Mundial de Luta contra a Pobreza, fui recebido pelo então Presidente da República. Aliás, aqui numa destas mesas, numa das mesas relacionadas com a Maurícia, tenho alguma documentação relacionada. Bom, e das Maurícias, novamente, África do Sul. Durban, Porto Elizabeth, Mossel Bay, Cidade do Cabo. Em Porto Elizabeth passei novamente o Natal de 2008-2009, Natal de 2008, com a comunidade portuguesa, com os imigrantes no Clube Português de Porto Elizabeth, e aqui quero também recordar todos os companheiros e amigos que por lá ficaram, grandes amigos, grandes companheiros, grandes portugueses em Porto Elizabeth, mas também em Durban, na África do Sul. Em Durban. Toda a África do Sul, madeirenses, açorianos não, madeirenses, enfim, continentais. Mas devo dizer que também em Durban recebi a visita das únicas açorianas que residiam por ali próximo, não em Durban, não me recordo agora o sítio de residência, tenho isso devidamente anotado, mas não sei agora. Uma, Maria de São João, da Ilha de São Jorge, mas tudo pessoas já por seus 80 anos por aí. E uma outra senhora também da Terceira, não me recordo agora do nome, nem de onde era oriunda, mas que vieram propositadamente me dar um abraço. Portanto, tudo isto marcou. Da África do Sul, novamente a ilha de Santa Helena, a ilha que foi presídio e último, enfim, de Napoleão, foi lá que ele morreu, é lá que está a campa onde ele foi enterrado, depois, enfim, já houve outros acontecimentos por ali. Mas as 3 casas onde ele residiu, a última das quais foi propositadamente construída para ele. Aliás, todo o seu interior e exterior, mas todo o seu interior está devidamente acautelado e podemos ali ver desde os jogos de xadrez, desde muita correspondência que ele recebia, desde a biblioteca, muitos quadros, pinturas, sei lá, tanta coisa relacionada, enfim, com a vida de Napoleão na Ilha de Santa Helena. E já agora, enfim, como a ilha não tem, parece que agora já estão a fazer um aeroporto, mas não tinha aeroporto e o porto também, enfim, era um cais pequenino. Então, para chegar ali, era no navio Santa Helena, que é um navio misto de passageiros e cargas, que faz Inglaterra, Ascensão, Santa Helena, Cape Town, na África do Sul, depois regressa e, atenção, só 6 semanas depois é que volta. Ou seja, quem chega ali tem que ficar 6 semanas. Aparecem para ali, enfim, algumas pessoas, mas poucos, é claro, que são poucas pessoas que chegam ali, porque só têm que chegar de navio.
Tem umas 3 pequenas pousadas com meia dúzia de quartos. Pronto, até ver ainda não há turismo ali. De modo que a Ilha de Santa Helena, enfim, as pessoas vivem ali, enfim, um pouco isoladas do mundo. E curiosamente, quando a minha passagem em 2002, melhor dito, corria uma petição para se fazer um aeroporto. Porque havia os que queriam e os que não queriam. Os que não queriam alegavam, pá, vai encher aqui de gente e a gente vai ficar desgraçado depois. A nossa vida vai-se completamente. E havia os que queriam, porque pá, a gente precisa de turismo, precisa disto, precisa daquilo. Bom, essa discussão continuou e o que é um fato é que em 2009, quando passei por ali, continuava ainda a petição. Pronto, ainda não se tinha resolvido o problema do aeroporto, mas parece que agora já resolveram e parece que já estão os ingleses a construir lá um aeroporto. E claro, aquilo assim que tiver por ali um aeroporto, a vida daquela gente altera-se completamente. E acabou, e para todos os efeitos, irá acabar a vida pacífica da Ilha de Santa Helena. Da Ilha de Santa Helena, enfim, naveguei com destino ao Nordeste brasileiro, novamente a Fernando de Noronha. Mas em Fernando de Noronha, antes de chegar a Fernando de Noronha, muito antes, na minha carta tinha assinalado um baixinho. E eu, como o tempo estava bom, arrumei para ali e tal, e fiz um aparelho, e para experimentar a qualidade de peixe que tinha ali. E apanhei um enxarel grande, e uns outros peixes, nomeadamente também um cação. Mas depois, enfim, também não... Já tinha peixe suficiente e pronto, e a minha... Enfim, não estava ali para pescar. O meu objetivo era chegar a Fernando de Noronha, enfim, ainda me faltavam uns quantos dias de navegação. E assim foi, ao remar até Fernando de Noronha, de modo a chegar ali, enfim... Porque a minha intenção também era ficar uns dias em Fernando de Noronha, ir à pesca lá e tal. Mas desta vez, ao contrário da primeira, já me exigiram dinheiro. Exigiram dinheiro para o barco, bastava largar o ferro, já estava pagando. Exigiram dinheiro para o meu barco e exigiram dinheiro para mim também. Ou seja, eu num dia que estive em Fernando de Noronha, para todos os efeitos fosse um dia, porque o segundo dia tive um bocado assim, já disse que ia sair e já tratei da documentação para sair, mas ainda fiquei ali mais umas horas e tal, porque entretanto fui à pesca com pescadores, ainda fiquei por ali mais quase um dia e pronto, e não houve problema nenhum e depois então fui embora. Mas exigiram dinheiro já, enfim, já está tudo diferente, Fernando de Noronha, agora é só para quem tem dinheiro. Os outros, até os próprios brasileiros, portanto, porque Fernando de Noronha, embora pertencendo ao Brasil, era assim um caso um pouco à parte, não havia violência por ali, havia uma quantidade enorme de pequenas pousadas, essas pousadas eram mais ou menos as famílias que tinham um quarto disponível e tal, alugavam aquilo aos turistas e todos viviam mais ou menos. Também lá cozinhavam qualquer coisa e tal, e a coisa funcionava bem. Agora vai-se alterar tudo, já vão construir hotel, ou melhor, já tem hotel, já tem outros restaurantes, outra coisa, e aquela gente, agora a coisa vai-se complicar a vida ali. Mas enfim, isso é outra história que tem a ver lá com os brasileiros, com o governo deles, enfim, é outra coisa, enfim. Daí depois foi São Luís do Maranhão, e São Luís do Maranhão, enfim, também foi importante a minha passagem por São Luís. Devo dizer que no município ali, no estado do Maranhão, um município chamado Alcântara, foi o único sítio onde encontrei espécies. Ora, conforme sabemos, espécies é um doce que só se fabrica aqui na Ilha de São Jorge. E voltei a encontrar espécies no Maranhão, coisa que não encontrei em nenhum sítio. E agora, as espécies foram de São Jorge para lá, ou vieram do Maranhão para São Jorge? Fica a pergunta aos entendidos. Pronto, e a partir de São Luís, novamente o regresso à Ilha do Pico, com todos os percalços que aconteceram. Porque o mastro que tenho agora no Hemingway é o terceiro. E 3 dias depois de sair de São Luís, lá se ficou tudo partido outra vez. Portanto, consegui chegar ao fim, também numa situação bastante difícil e complicada, mas pronto, o que interessa é chegar ao fim. E mesmo assim, ainda cheguei novamente à minha ilha,
no tempo das festas do Espírito Santo, ou seja, cheguei no sábado da Trindade ainda, tal como havia prometido. E o que interessa é chegar ao fim, com todas as dificuldades, sejam elas de que ordem for, o interesse é chegar ao fim. Numa viagem ou em qualquer coisa que a gente, enfim, faça na vida, o importante é chegar ao fim, conseguir concretizar aquilo que nos propusemos. Eu agora pedia para, enfim, foram milhares de milhas náuticas a serem feitas pela mais variada ordem de tempo e de condições do mar. Eleja-me um ponto que o senhor para si seja mesmo aquele ponto marcante e que o vai marcar por esta sua vida a nível positivo, a nível de muito bom, e aquele que o senhor acha que foi o seu pior momento na sua viagem? Obviamente que o pior momento, aliás, os dois piores momentos, se assim se pode dizer, os dois, foi na primeira viagem, ficar sem mastro, mais ou menos alguns aqui temos, enfim, a Índia, mais ou menos por aqui, mais coisa, menos coisa por aqui, para estas latitudes, ficar sem mastro. Aliás, o Oceano Índico sempre foi complicado a navegação no Índico, mas, enfim, uma tempestade aqui, ficar com tudo partido, não foi tarefa fácil. Consegui navegar depois até a Ilha de Rodrigues, não foi fácil. E aqui, conforme já tive a oportunidade de dizer, foi na Ilha de Rodrigues que, com a ajuda de pescadores, consegui preparar o Hemingway, embora de forma precária, para conseguir navegar até Durban, na África do Sul. Esta não foi uma situação de modo nenhum fácil. E devo dizer que as situações complicadas só foram possíveis de ultrapassar porque ando há muitos anos no mar, hein? Porque se não fosse tudo aquilo que eu aprendi na minha vida no mar, isto não teria sido possível. Quase certeza. Depois, outra situação complicada foi após a saída do Brasil, da segunda viagem, mais ou menos por aqui, fiquei outra vez com tudo partida e tive que fazer toda esta viagem com a retranca a servir de mastro. Safar a retranca, e foi com a retranca a servir de mastro que consegui chegar novamente à Ilha do Pico. Uma situação também bastante precária, mas é assim, o que interessa é chegar ao fim. Estas foram seguramente as situações mais difíceis nestas viagens, mais complicadas, seguramente mais complicadas. E devo dizer que por muitas mais viagens que faça, não sei se vou fazer ou não, não está nada decidido, mas por muitas mais viagens que faça, certamente não será com o Hemingway. O Hemingway não seria barco para fazer uma viagem, quanto mais duas e três, ou coisa impensável, pronto, isto está fora de calça. Não tem a segurança necessária. Aquele tipo de embarcação não tem a segurança necessária para estas viagens. Bom, e aspectos positivos e que certamente, postos no prato da balança, conseguem, enfim, ser mais importantes do que os negativos, foram as pessoas boas que encontrei para esse mundo fora, as relações que mantive, foi o conhecimento que adquiri do mundo, foi, enfim, os lugares que vi, as pessoas que conheci, tanta coisa que hoje guardo nas minhas memórias, que certamente sem estas viagens não teriam acontecido. É todo aquele espólio que se pode ver hoje aqui no restaurante Genuíno. Portanto, é tudo aquilo que, no fundo, eu sou hoje. O que, depois de ouvirem pelo próprio, não é muito normal um senhor com a sua profissão abraçar e enfrentar duas viagens ao redor do nosso planeta e levando-as a cabo com êxito. Quando é que começou com a sua atual profissão e é um homem feliz com essa mesma profissão?
Eu, a minha profissão é pescador, sempre andei no mar, mestre pescador. Aliás, sempre tive barcos, desde o meu primeiro, que construí quando tinha 12 anos. Uma chatazinha pequenina, ainda guardo 2 fotografias, é a última coisa que me resta. Sempre tive embarcações de pesca, desde bocas abertas, não sei o quê. Aliás, a primeira embarcação motorizada que tive foi comprada a um pescador que emigrou para os Estados Unidos e que me vendeu a sua lanchinha, a Judite Fátima, com 14 pés, enfim, uma lancha pequenita, com motorzito a gasolina, enfim, era o que havia na época. Comprei-a então por 6.000 escudos. Naquele tempo era dinheiro, mas de qualquer modo foram 6.000 escudos, foi a primeira embarcação que tive. Depois fui arranjando outras, construindo outras e tal. Entretanto, no meio disto tudo também se meteu a tropa, também tive que ir para a tropa como todos os outros, onde tive 44 meses. Bom, felizmente não fui ao ultramar. Depois, enfim, fui construí uma primeira garnica, construída em fibra aqui no estaleiro da Soconave, no Faial. A seguir vou à Inglaterra, a convite do Governo Regional, fui à Inglaterra, Espanha e França ver embarcações cabinadas. E na verdade decidi-se então adquirir vários barcos, enfim, na Inglaterra, fabricados pelo estaleiro da Signos Marine, e então veio a primeira garnica para o Faial, já uma embarcação de 11 metros, cabinada, com outras condições, enfim, já era um barco bastante bom, bastante diferente. E foi aí que ganhei, principiei, também exportava peixe, e foi aí que então principiei a ganhar mais uns dinheirinhos que ia arrumando para comprar o meu veleiro. Tudo isso, uma viagem, ou aliás 2 viagens planetárias, muitas, milhares e milhares delas à volta das ilhas à procura da pesca, o conhecimento, o saber, a boa vontade. Agora, neste momento, nós estamos a fazer este trabalho com o genuíno num restaurante e que eu e a Luísa andamos a pesquisar, está entre os melhores restaurantes da região. O que é que foi, ou o que é que motivou a criar este restaurante? Bom, primeiro, o restaurante está construído onde antigamente era a casa do mestre Eduino. Ora, o mestre Eduino era um pescador com o qual eu aprendi muito. As minhas, enfim, não vou dizer os meus primeiros passos, as minhas primeiras remadas no mar foi aqui, enfim, à volta deste espaço, na casa do mestre Eduino. Foi com ele que fui as primeiras vezes pescar profissionalmente. Portanto, o mestre Eduino morava aqui. Ora, o mestre Eduino, depois de morrer, os seus familiares, enfim, também não se entenderam bem e tal, e a casa ficou à venda, este espaço. Enfim, comprei a casa, depois comprei uma outra contígua e pronto, arranjei um projeto e fez este restaurante. Ora, o restaurante, por várias razões. Primeiro, porque aqui agora consigo ter devidamente exposto todo este espólio, tudo aquilo que trouxe, vamos dizer, dos 4 cantos do mundo. Para além disso, aqui só trabalhamos com produtos regionais, ou seja, o peixe que aqui temos é o peixe dos Açores. Nem sequer temos bacalhau. Depois temos os vinhos regionais, desde os vinhos do Pico, os vinhos da Terceira, da Graciosa, de São Miguel, aqueles que têm qualidade, obviamente. A localização do restaurante aqui mesmo sobranceira à Baía do Porto de Pinho, a meia dúzia de metros do mar. E depois toda esta minha história, que aqui está, enfim, que eu sempre possível vou compartilhando. Eu não digo com os meus clientes, digo com os meus passageiros, porque todos aqueles que, enfim, que entram aqui neste espaço, eu considero passageiros, são os passageiros desta viagem, enfim, no caso será uma viagem gastronómica, mas não só, porque as pessoas vêm comer aqui, daquilo, enfim, daquilo que nós temos, mas também vêm ver coisas, e vêm fazer perguntas, e vêm saber mais, e vêm outros que também navegaram pelo mundo, e vêm outros que também pretendem navegar pelo mundo.
que aqui vem, enfim, colher algumas informações, que aqui vem conversar também. Portanto, este espaço, que cada vez será mais conhecido, mas que hoje já é conhecido, quer pelo continente português, quer pela, enfim, sobretudo os nossos imigrantes também, que sempre vêm aqui. No verão, então, vêm muitas pessoas aqui dos Estados Unidos, do Canadá, alguns, enfim, vêm ver, muitos vêm comer, mas também alguns vêm ver, alguns vêm aqui porque querem, enfim, dar um abraço, outros querem, enfim, um livro, outros querem simplesmente um autógrafo. E muitas pessoas passam por aqui, já, enfim, vamos dizer, dos 4 cantos do mundo. Há poucos dias tivemos aqui australianos, a senhora embaixadora da Austrália já teve a amabilidade também de vir ao Genuíno, a senhora embaixadora da Suécia também já cá esteve, enfim, por aqui tem passado e irão continuar a passar muitos daqueles que também pretendem, de certa medida, navegar. Navegar às vezes entre aspas, mas enfim. Genuíno, há um ditado feito pelo saber popular de há séculos que diz que por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Com certeza. Aliás, eu devo dizer que a Beatriz é a minha segunda esposa, porque a primeira, infelizmente, morreu antes de eu concluir a compra, antes de eu poder comprar o Hemingway. Ela também trabalhou, mais os meus filhos, todos trabalharam para este projeto. E a Estela faleceu antes de eu conseguir comprar o barco. Portanto, a Beatriz é a minha segunda esposa, que também, enfim, assumiu e é uma mulher excepcional. Também por ser uma mulher excepcional é que está hoje aqui, porque senão certamente não estaria. Ela é do sul do Brasil, Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, enfim, Porto Alegre que nos diz muito. Aliás, a cidade de Porto Alegre, conforme sabemos, foi fundada por açorianos. E há 2 anos lá estivemos com uma das nossas filarmónicas, a Sociedade Filarmónica União Praense, nas comemorações dos 260 anos da cidade de Porto Alegre. Que vai ter que nos explicar isso, como é que aconteceu e o que é que representou para si e continua a representar a comenda que lhe foi dada pelo Presidente da República, comentador da Ordem do Infante. Fale-nos sobre isso. Bom, foi, enfim, na altura, em 2003, a quando das comemorações do 10 de junho na cidade de Angra do Heroísmo, Sua Excelência Presidente, então, Sampaio, achou por bem me distinguir com a comenda do Infante Henrique. Bom, é uma homenagem, talvez, creio que sim, não sei se merecida ou não, mas pronto, é uma homenagem do governo português, no caso, à minha primeira viagem, sobretudo àquilo que ele veio pelo mundo, aos nossos imigrantes, mas não só, a todos aqueles, enfim, com quem me pude relacionar, por esse mundo fora. Falei das nossas ilhas, sobretudo das nossas ilhas, destas nossas lindas ilhas, que, creio, só têm o devido valor quando estamos fora. E então, Sua Excelência Presidente da República, Jorge Sampaio, enfim, decidiu me condecorar com o grau de Comendador da Ordem do Infante Henrique. Bom, está ali, entre outras distinções, e para mim, enfim, é uma honra, claro que sim, fazer parte da Ordem do Infante Henrique. Eu não posso resistir à tentação de lhe fazer ainda 2 perguntas, e agora a que se segue é sonhos que o Genuíno tenha ainda para o futuro. Bom, é sim, sonhos, obviamente que meus sonhos estão sempre ligados ao mar, e sempre vão estar, porque nasci assim e hei de continuar assim até onde for possível. Continuo a andar no mar, tenho o meu barco de pesca, não sei se vai haver mais alguma viagem, nunca disse que sim, porque quando disser que sim, vai haver, mas também nunca disse que não.
com o Hemingway, com aquele barco, de certeza absoluta, isto já está mais que decidido, sobretudo o último acidente que tive, ficou mais claro que, pronto, eu só tenho uma vida e tenho que cuidar dela. E não pode ser aquele barco que não tem as condições necessárias para, portanto, para este tipo de navegações. Portanto, está fora de casa com aquele barco. Não está nada decidido, nem se vou, nem se não vou, nem se faço, nem se não faço. Em determinada altura o Sr. Presidente da República até me falou, enfim, qualquer coisa relacionada com os nossos imigrantes, enfim. Mas, olha, não tenho, nesta altura não há nada decidido. Não quer dizer que não vá acontecer, mas também não quer dizer, porque a partir da altura que disser que vou viajar, vou marcar uma data e aquela data é sagrada e, portanto, não há nada para já. Vejo que nos braços do Genuíno existe um grande entrelaço com os laços e com os braços do nosso mar, que são inseparáveis. O Genuíno e o mar e o Genuíno. Com certeza. Aliás, eu, se tiver muito tempo sem ir ao mar, Príncipe, não me senti bem. Confesso que não consigo dormir, não consigo, enfim, Príncipe, não me senti bem. Tenho que andar sempre por lá próximo. E agora sim, na parte final, eu gostaria que o Genuíno, após esta sua experiência de vida em várias áreas, que deixasse ficar uma mensagem ou um apelo para todos aqueles que nos vão ver e ouvir. Eu não sei se é um apelo, talvez até possa ser entendido como tal. É que, enfim, isto às vezes não é fácil na vida, nada é fácil. E eu continuo a dizer que a única coisa que é fácil e cai de cima é só chuva. O resto, se a gente não fizer, nunca consegue ter. E eu, quando pensei nestas viagens, eu não tinha nada. Aliás, até na altura pensei, bom, eu talvez vou ter que fazer um barco, construí-lo, mas também onde é que estavam os meios, onde é que estava o dinheiro para comprar as coisas, para construir um barco? Não podia ser um barco qualquer. Eu ia vendo os outros e via que não podia ser uma coisa qualquer, enfim, também ia custar dinheiro. Portanto, não, enfim, a ideia estava sempre bem presente e aquilo que pensei foi, bem, é preciso ir trabalhar e arranjar o dinheiro e aos poucos, da forma que for possível, e um dia pode ser que sim. Foi quando tinha 50 anos, bom, se tivesse sido mais cedo, certamente talvez já tinha feito 3 ou 4 viagens, não sei. Olha, fiz aquilo que foi possível fazer com os meios que havia, Pronto, e olha, e é isto a mensagem que deixo às pessoas, é que não basta os sonhos, é preciso lutar para as coisas. E garanto-vos, podem ter certeza que nada melhor do que chegar ao fim, do que a gente conseguir, seja o que for, das mais pequenas coisas às maiores. Não é necessário fazer viagens à volta do mundo para conseguir fazer alguma coisa. É preciso definir as coisas e fazê-las e conseguir chegar com elas ao fim. Porque há muita gente que pensa e tal, e enfim, mas depois fica pelo caminho. A história não fala desses. Um grande abraço para todos, meus amigos. Muito obrigado, Júlio.